Alô, gente, vamos dar início aqui à nossa quinta aula, Hermenêutica e Interpretação. Aqui do livro Hermenêutica e Argumentação, páginas 23 a 49. Slide. Vamos lá para o nosso segundo slide. Hermenêutica e Interpretação, grandes campos constitutivos da hermenêutica. Os grandes campos constitutivos deste estudo são os campos ontológicos e o campo linguístico. O campo ontológico procura abordar a hermenêutica do ponto de vista global, ou seja, da totalidade do direito. Já o campo linguístico aborda a hermenêutica do ponto de vista argumentativo e retórico. É importante entendermos que a grande função da hermenêutica é aproximar o direito da inteligência dos seres humanos. A lei deve ser inteligível. É tarefa da hermenêutica fazer aproximação daquilo que está longe da inteligência, né? Ou seja, tornar o ininteligível inteligível. Podemos classificar em três essas atribuições. Primeira tarefa da hermenêutica. A primeira tarefa da hermenêutica é dizer, ou seja, anunciar, afirmar um significado sobre alguma coisa. Essa tarefa procura atribuir um conceito, uma definição sobre um determinado objeto de forma precisa e exata. A segunda tarefa da hermenêutica é explicar, ou seja, clarificar, tornar compreensível. Isso quer dizer que a hermenêutica deve analisar os conceitos e definições de uma proposição, para que só assim o juízo se convença da veracidade dos conceitos anunciados. Terceira tarefa. Essa já, por sua vez, é traduzir, ou seja, tornar compreensível o estrangeiro. Em outras palavras, quer dizer que devemos aproximar analogicamente aquilo que é estranho à nossa cultura a algo que nos seja compreensível do ponto de vista de nossas experiências culturais situadas. Próximo slide. Vamos analisar agora as várias concepções da hermenêutica na história. Essa análise será importante. Repetindo, essa análise será importante, visto que vamos aproximar os métodos históricos dos métodos modernos. Primeiramente, vamos analisar o método jurisprudencial, que foi uma criação dos pretores romanos e que é muito importante ainda hoje para a nossa dogmática jurídica. Para os pretores e jurisconsultos, o direito era criado caso a caso. A autoridade das decisões dos pretores se tornaram tão importantes que se transformaram em máximas e que foram depois consolidadas com o tempo, ou consolidações, se transformaram em consolidações. Para a boa aplicação dessas máximas, foi criado pelo imperador Constantino a Lei das Citações, isto é, uma série de regras estabelecidas para uma boa aplicação
das máximas. Segundo, porém, foi com os teólogos católicos que foi criado a primeira escola hermenêutica chamada de exegética, que servia para a interpretação dos textos sagrados. É importante salientar que os termos exegese e hermenêutica têm sido usados como sinônimos. Logo após, seus métodos foram transpostos para a interpretação das leis. A exegese inclui uma ampla gama de disciplinas críticas. Primeiro, crítica textual, investigação da história e das origens de um texto. Segundo, estudo dos antecedentes históricos e culturais do autor do texto ou de seu público original. Terceiro, análises e classificações dos tipos, ou melhor, dos tipos e gêneros literários presentes no texto. E por fim, análise de características gramaticais e sintáticas no texto propriamente dita. Terceira corrente histórica, né? Consolidação. Também é importante entendermos o processo de codificação feito pelo imperador Justiniano no século VI d.C. Essa codificação ficou conhecida como digestos e também como pandectas. Digestos vem do latim, que significa pôr em ordem, e pandectas do grego, que significa recolho tudo. É uma compilação de fragmentos dos jurisconsultos clássicos. Podemos observar que a codificação de Justiniano tem os mesmos objetivos que o positivismo jurídico de séculos mais tardes, e que se dá com a modificação da forma da produção e organização das leis. Então, nos séculos século XX, século XIX, século XX, com os momentos de codificações, se dá um movimento de consolidar as leis esparsas, juntar, assim como no passado ocorreu com o imperador Justiniano na criação dos digestos. O objetivo do movimento positivista, bem como da escola pandectista, era alcançar certeza e objetividade na aplicação e interpretação das leis. Quarto, no século XI e XII, os digestos de Justiniano foram redescobertos pelos glosadores da Universidade de Bolonha. E com isso nasceu um novo movimento de interpretação e sistematização do direito romano, conhecido como Escola dos Glosadores. Sua técnica consistia em fazer anotações de rodapé, explicando e sistematizando o texto romano, visto que esse já não mais atendia às necessidades da modernidade, e assim necessitando de ser explicados. Devido à influência do Trivium no processo de análise e sistematização dos digestos, ou pandectas, o que atualmente considera-se fator determinante para o surgimento da dogmática jurídica. Então, grande influência do pensamento do Trivium. É devido à influência do pensamento trivial
que herdamos os métodos dogmáticos de interpretação, que são os métodos semânticos, gramatical, morfológico, lógico e retórico. Quinto, o romantismo, assim como os glosadores, preocupava-se com os textos clássicos, porém sua abordagem era um pouco diferenciada, visto que, para ele, deveria-se resgatar os aspectos históricos do texto, ou seja, qual o real significado do texto no momento de sua produção, voltando assim para o estudo linguístico dos textos clássicos, o que não deixa também de ser um estudo sociológico histórico dos textos jurídicos. Próximo, sexto momento histórico. Vamos analisar agora o surgimento do movimento científico da interpretação do direito, que foi originalmente iniciado pelo movimento da Ilustração. A partir desse momento, o direito passou a ser interpretado como uma técnica e uma metodologia rigorosamente científica. Sua linguagem tornou-se muito rígida, inserindo a hermenêutica no campo da lógica formal. Continuando, slide 4. Hermenêutica como fenomenologia. Hermenêutica como compreensão. Vamos explicar agora o significado de hermenêutica como compreensão. A ideia de compreensão significa algo particular, individual, e que depende da experiência de cada sujeito, ou seja, o fenômeno humano ou objeto entendido pelo ser humano, no nosso caso a lei, é sempre entendido de forma particular por todos os sujeitos que estejam diretamente relacionados no momento do entendimento da lei e de sua aplicação dentro de determinado caso particular. Do ponto de vista da fenomenologia, o significado da lei é sempre individual e único, não havendo uma única compreensão de significado por todos os sujeitos compreendedores da norma jurídica. Vamos analisar agora a situação ou as situações que determinam a variabilidade da compreensão da norma segundo a ótica de Heidegger. Então, a variação da compreensão da norma segundo a ótica de Heidegger engloba várias situações. A primeira situação a ser analisada é a geográfica. Segundo esse elemento situacional, a compreensão da norma vai variar conforme os sujeitos compreendedores se movimentam em um determinado território. Essa mudança de compreensão ocorre devido às diferenças culturais que se encontram nas diversas regiões geográficas de um território. Exemplo de como isto ocorre são as diferenças de compreensão de mundo daquelas pessoas que moram no interior de um estado. Exemplo, Pernambuco e sertão do São Francisco. E aqueles que habitam na capital desse mesmo estado. Então, a compreensão, os valores variam de acordo com a geografia. Então, os valores da capital são diferentes dos valores do interior de Pernambuco. Segundo, a segunda situação hermenêutica a ser analisada é a histórica. Essa
Esse elemento situacional implica a ideia de que quanto mais os sujeitos se movimentam na corrente da tradição, o passado, nesse caso, mais diferenciadas se tornam suas compreensões sobre o objeto. O melhor exemplo de como isso acontece é a moda e a moral, visto que quanto mais os sujeitos se afastam do momento presente, mais as compreensões das leis se modificam, chegando ao ponto da total estranheza pelo sujeito situado no presente. A moda, né, a calça boca de sino, que hoje já não mais aqueles vestidos pretos que nós, as calças boca de sinos, nós não mais usamos e achamos isso estranho para a atualidade, pelo momento presente. Terceiro elemento. Já a situação hermenêutica sociológica implica a ideia de que o sujeito tem a sua visão determinada de acordo com a organização social da sociedade que faz parte. Ou seja, as tensões reais de poder dentro de uma sociedade determinam o significado da norma e muda o seu significado, ainda que o texto continue inalterado. Isso quer dizer que as tensões sociais do presente é quem determinam o real significado da lei. Nesse caso, social significa que a compreensão da lei não é determinada apenas por um indivíduo, mas também pelo grupo de indivíduos. Dessa forma, prevalece a subjetividade do grupo do ponto de vista hobbesiano, em detrimento da subjetividade do indivíduo. Creio que essa seja a melhor compreensão sobre o fenômeno sociológico influenciando no entendimento da norma. Quarta situação. E por último, iremos analisar a quarta situação hermenêutica que influencia na compreensão da norma jurídica. Esse elemento situacional é o econômico. Entendemos que essa situação corresponde aos interesses econômicos, ou melhor, essa situação correspondente aos interesses econômicos influenciam e determinam a compreensão do sujeito sobre o significado da norma jurídica. Em outras palavras, isso quer dizer que o dinheiro corrompe o juízo de valor dos sujeitos sobre o objeto. Isso aqui é uma expressão bíblica, porém, cabe adequadamente a interpretação da situação econômica que influencia no entendimento e na compreensão, ou melhor, na compreensão da norma jurídica. Agora iremos analisar, segundo a ótica de Gadamer, os elementos constitutivos que envolvem uma situação hermenêutica de compreensão. Para Gadamer, a compreensão é igual a uma situação puramente prática e prudencial. Isto quer dizer que a compreensão não se dá do ponto de vista ontológico, ou seja, no sentido do imutável, e filosófico, na ideia de verdade absoluta, mas sim ocorre segundo a vivência prática e situacional dos sujeitos. Então, a compreensão, segundo Gadamer, se dá envolve uma situação hermenêutica
que significa que é prudencial e prática. Esses elementos aqui serão analisados. A compreensão está sempre situada e determinada no tempo e no espaço em um determinado evento que se apresenta. A compreensão é também humana, porque as emoções e sentimentos dos humanos situacionados no momento presente influenciam o entendimento sobre a norma. Por fim, ou melhor, logo, podemos concluir que a compreensão não é objetiva, mas sim fenomenológica e subjetiva, ou seja, a compreensão sobre uma determinada norma está constantemente se modificando, conforme modificam-se as experiências humanas que se encontram determinadas situacionalmente. Pronto. Próximo slide. Vamos analisar agora este slide. O que é compreender? Compreender é entender o ser em sua historicidade. Compreender é entender o ser em sua historicidade. Já o ser sempre se encontra determinado pelo tempo e espaço. E essa determinação limita o seu horizonte, que é a capacidade de enxergar de perto e de longe. E isso para o fim de tomar decisões que se encontram sempre no futuro. Primeiro, o horizonte é a perspectiva que o sujeito tem sobre o que ainda vai acontecer. E essa perspectiva é determinada a partir do ponto em que o sujeito encontra-se localizado. Segundo, isso quer dizer que quanto mais o sujeito se desloca para a compreensão de seu passado, maior é o seu campo de visão, que se encontra no presente. Quanto mais o ser aumenta o seu campo de visão, maior será a compreensão sobre o horizonte e mais possibilidades de tomada de decisão terá. Terceiro, em outras palavras, o horizonte limita a compreensão do sujeito sobre si. O horizonte é a visão de mundo que um sujeito que se encontra no momento presente, quanto maior for o horizonte, maior será a sua visão de mundo. Ou seja, infinitas possibilidades interpretativas na tomada de decisão. Passemos agora à explicação do próximo subparágrafo, que diz que a tradição limita o horizonte. Isso quer dizer que quanto mais experiências e conhecimentos das correntes da tradição o sujeito tiver, maior visão de mundo esse mesmo sujeito terá sobre as possibilidades futuras. Também temos que entender que o posicionamento do sujeito se encontra no presente, limitado pelo tempo e espaço, que também limita a compreensão sobre o objeto, neste caso, a norma jurídica. Na medida que o sujeito se movimenta na corrente da historicidade ou tradição, multiplica-se a sua visão de mundo. Isso quer dizer que
multiplica-se as possibilidades de compreensão e interpretação. Também quer dizer que o presente se modifica, mas também o sujeito compreendedor do presente também se modifica, na medida que ele se movimenta na corrente da historicidade. Esse movimento pode ser tanto do ponto de vista geográfico, cultural, quanto do ponto de vista histórico. Conclui-se que a fusão do horizonte do presente com o horizonte do passado ou tradição muda a compreensão do sujeito sobre o presente. Vamos agora para o próximo slide. Próximo slide. Isso quer dizer que o processo de compreensão ocorre de forma dialética entre a objetividade do passado ou tradição, que é o caso da lei, e a subjetividade do sujeito no presente, que é o leitor do texto. E a subjetividade. Inferimos que o passado é sempre objetivo e o presente é sempre subjetivo. O grande problema da hermenêutica do ponto de vista científico, dogmático, do ponto científico, dogmático e objetivo, é que ela jamais poderá oferecer objetividade, visto que o sujeito compreendedor do texto objetivo da lei está sempre distante do momento da sua criação. E isso implica que, na hora da compreensão e aplicação da lei ao caso concreto, a norma se encontra em uma multiplicidade de compreensões no momento presente, reforçando a ideia. Isso implica dizer que a norma jurídica compreendida no presente encontra-se em multiplicidade de compreensões devido à multiplicidade dos valores, mudanças sociais, culturais ocorridas depois da sua produção. Também, a norma jurídica é sempre compreendida de forma analógica e nunca de forma direta e objetiva. Isso devido à própria estrutura da razão, que compreende as coisas apenas do seu ponto de vista fenomênico e não do ponto de vista ontológico objetivo. Conclui-se que o passado objetivo modifica a compreensão do sujeito subjetivo, que encontra-se no presente, e o sujeito está constantemente se transformando. Nessa relação, podemos ver que essa relação se dá de forma dialética entre sujeito e objeto, ou seja, o sujeito modifica o objeto e o objeto muda o sujeito. Mas também fica perceptível uma outra dialética que se manifesta nas multiplicidades de compreensões sobre o futuro. Ou seja, o futuro dependerá de um conflito dialético das escolhas das possibilidades que se encontram no horizonte dos sujeitos processuais. Próximo slide. Vamos agora explicar por que a ideia de justiça só se pode realizar de forma dialética, utilizando-se dos instrumentos da argumentação e da nova retórica. É importante primeiramente explicar o conceito de justiça do ponto de vista fenomenológico ou fenomênico, ou seja,
Para a corrente fenomenológica, não existe um conceito de justiça universal, como queria os pensadores ontológicos inatistas, visto que todo conhecimento só pode existir do ponto de vista da experiência, que se manifesta de forma imperfeita, mutável e nunca de forma universal e imutável, como queriam os filósofos do pensamento universalista objetivista. Devido à própria característica do pensamento jurídico, que é valorativa e, por isso, mutável, o instrumento mais adequado para se chegar a uma razoabilidade nas decisões é o método dialético retórico, visto que são eles os únicos capazes de produzir um acordo razoável na tomada de decisão. Nesse caso, a aplicação da lei ao caso concreto. Ainda assim, temos que entender que toda decisão alcançada pelo processo dialético argumentativo e retórico não é uma decisão definitiva, mas sim temporária. Também é importante salientar que as verdades jurídicas axiológicas opõem às verdades unilaterais idealistas, pois essas não se coadunam perfeitamente com a ideia de lei, que é uma verdade alcançada democraticamente. Diante de todo o exposto, podemos concluir que a verdade dialética é mais humana e livre, já a verdade lógica, dedutiva, é opressora e ditatorial.